Bom dia, meus queridos alunos. Vamos começar hoje mais uma aula de História. O tema de hoje é Segunda Guerra Mundial. Para a gente falar da Segunda Guerra Mundial, vou voltar um pouquinho na aula anterior. Na aula anterior, a gente falou de um período que se tratava do tal do aparecimento, do surgimento dos totalitarismos, né? Não só na Alemanha e na Itália, mas no mundo inteiro. Em Portugal, na Espanha, no Brasil, com Getúlio Vargas, que também era totalitário, né? Digamos assim, vamos ver algumas características do regime totalitário para você identificar isso no Brasil. Ó. Partido único, né? O Getúlio Vargas caçou tudo quanto é partido, altamente militarizado, né? Ó, você vê o exército deu apoio para ele subir ao poder. Você não tem mais adversário, você tem inimigo político. É inimigo você quer matar. Né? Perseguição, controle da imprensa. Né? Então, todos esses componentes, eles caracterizam o Estado totalitário. E essas características, elas eram percebidas em vários países, tá bom? E justamente o que aconteceu, vamos falar do caso específico da Alemanha. A Alemanha, depois que ela acabou tendo que, se render, né, na Primeira Guerra, ela foi totalmente humilhada. Para se ter uma noção, em Versalhes, os alemães foram obrigados a assinar um tratado onde eles se comprometiam a pagar a dívida dos países que tinham vencido a guerra, diminuir o número do exército, devolver território, né? Parar com aquela política expansionista, devolver colônias, né? Perder colônias. Então, tudo isso daí deixou o povo alemão arrasado, né? Humilhado, né, no caso. E a Alemanha, então, passou por um período de reconstrução. E acontece que nesse período de reconstrução, em 1917, o que aconteceu? A Revolução Russa. Então, o comunismo estava crescendo. Né? O comunismo estava crescendo. Bem-vindo, João. O comunismo estava crescendo naquela região. Então, daí, o que acontece? Então, como o comunismo estava crescendo, e as forças capitalistas, né, os grandes bancos, né, as grandes lojas, as grandes indústrias não queriam que o comunismo avançasse para a Europa. Então, eles começaram a apoiar a alternativa que tinha. Qual que era a alternativa? O nazismo. Mesmo eles tendo compreensão de que aqueles ideais, né, colocados pelo nazismo era uma coisa ruim, eles preferiam, né, o nazismo ao comunismo. Porque o comunismo faria o quê? Dividiria toda a fortuna que eles tinham. Então, eles optaram pelo nazismo. Aqui no Brasil, a gente vê uma coisa bem parecida, né? Nos dias de hoje, com isso, né? Um medo do comunismo vir para o Brasil e dividir tudo, né? Imagina só, nem na União Soviética em 1917, por exemplo, quem tinha 2 casas não teve que dar uma para o vizinho. Isso é coisa de quem não conhece nada a respeito de Revolução Russa, tá bom? Teve perseguição? Teve perseguição, teve morte, teve prisão, teve um monte de coisa errada nessa tal dessa Revolução Russa. Mas isso não quer dizer que a pessoa, sei lá, que era um pequeno comerciante, ele ia ter que entregar tudo que ele tinha. Isso que no Brasil não vai para frente. O nego, ele tem lá uma casa, ele acha que ele vai ter que dividir os cômodos da casa dele com o vizinho, com o cara que não tem, com sem perto. E não é bem por aí. Só que quem apoia esse capitalismo, né? O que eles fazem? Eles falam, não, você vai ter que dividir tudo que você tem com aquele monte de vagabundo que não quer trabalhar. E isso daí o povão que não tem noção acaba comprando, né? E fazer o quê, né? É o que... Bom, então vamos começar. E daí, então, aquele espírito, né, anticomunista fez eles apoiarem o nazismo. E acontece o seguinte, esse apoio do nazismo, né, na Alemanha, acabou gerando um outro tipo de sentimento também, outro chamado nacionalismo, altamente nacionalista, né? O povo alemão é superior, o povo alemão, né, é o melhor,
Isso daí foi propagandeado dentro da Alemanha dia e noite, dia e noite. O que aconteceu, então? A Alemanha, ela se sentiu apta, então, a retomar as conquistas dela. E esse retomar as conquistas dela, não foi só ela, foi a Itália também, foi a União Soviética, que agora já existia. Eles começaram novamente a fazer o quê? A querer expandir o seu território. Nesse sentido, eu tenho o que para falar? Os outros países, que era da chamada Tríplice Entente, né? Que era a França, a Inglaterra, depois, não vamos entrar lá que a Itália entrou e saiu, né? Os países capitalistas, né? Liberais. O que aconteceu? Eles, mesmo vendo esse expansionismo, né, esse perigo que a Itália e a Alemanha ofereciam, e o Japão também, depois vamos falar do Japão, mesmo sabendo isso aí, eles faziam questão de não tomar atitude. Por exemplo, a Alemanha foi lá e invadiu uma determinada região. Falava, não, chamava a Alemanha para a Alemanha, você não pode fazer isso. Ó, tem um tratado, ó, eu vou deixar dessa vez, mas ó, para por aí. Passava 2, 3 meses, a Alemanha ia lá fazer outra coisa. Falava, não, não pode, Alemanha. Só que vai chegar uma hora que esse não pode não, Alemanha, não vai dar mais certo. A Alemanha vai partir para a briga e falar, eu vou fazer, e acabou. E aí não teve outra coisa a se fazer a não ser entrar em guerra. Tá? Esse período que antecede a guerra, entre a Primeira Guerra, o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda, é chamado de período de política do apaziguamento. Sabe o que é apaziguamento? Quando chega, tá aquela maior briga, né? Daí chega um cara no meio, entra no meio e fala assim, não briga não briga não, vocês são amigos, sabe? É tentar evitar a briga, mas vai chegar uma hora que não vai dar. Para que isso tenha um melhor entendimento, eu separei um vídeo pequeno, 10 minutinhos. Eu queria só mostrar ele para vocês, é bem resumido mesmo, tá? É bem resumido mesmo, só para vocês terem uma noção de como que se iniciou essa guerra. Bom, para não ter dúvida, isso daí que eu vou falar para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo achá-lo aqui, esse vídeo. Mas antes disso, eu vou até mostrar para vocês o slide que eu tenho aqui. Tá? Esse slide é muito bom. E aí, professor? E aí, João? Tudo bom? Legal, fiel. Esteja à vontade. Se quiser fazer pergunta, pode fazer. Deixa eu ver se eu consigo partilhar com vocês aqui esse slide que eu tenho aqui. É um slide do SlideShare, é de uma professora, tá? E eu consegui. Ó, vocês estão conseguindo ver isso daí? Opa, deixa eu rodar, né? Vocês estão conseguindo ver isso daí? Bota para mim no chat se tá assim. A gente não está falando aqui sozinho, aqui de repente não está mostrando nada. Sim, aí, obrigado. Então agora a gente vai lá nesse slide aqui, vou aumentar ele, para que veja, tá? Aqui. Segunda Guerra Mundial, tá? Tem aqui esse quadrozinho aqui, com um ataque aéreo, né? E a gente vai começar. Ó, Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, vamos falar um pouco daqueles antecedentes que eu tinha falado. Tratado de Versalhes, que aconteceu depois da Segunda Guerra, ou depois da Primeira Guerra, que a Alemanha foi obrigada a assinar um acordo de paz, né, se submetendo a um monte de exigências. A Revolução Russa, olha os detalhes que eu estou colocando. A Revolução Russa também estava nesse imbróglio, né, que seria o quê? Era um fato que estava acontecendo e mexeu com a Europa inteira. O nazifascismo, que era aqueles regimes totalitários, né? Olha os ingredientes que estão sendo colocados nesse pote. A crise econômica de 1929, né? Aquela grande depressão, né? Todo mundo perdeu dinheiro. Antissemitismo. O que é antissemitismo? É
a caça aos judeus. Tá? Isso daí também fazia parte, era mais um componente. Política do espaço vital, isso daí era uma coisa que rolava muito na Alemanha, que seria o quê? Seria a Alemanha vai crescer. Nós, como povo superior, precisamos de um espaço vital para a gente, sabe, ser feliz, né? Então, isso que eles fizeram, procurar um espaço para poder fazer um bailão, né? Olha lá. E o rearmamento alemão. Ó, a Alemanha começou a comprar arma. Gente, a Inglaterra chegou a vender arma para a Alemanha nesse período, sabendo que eles não podiam nem ter exército. Imagina, no máximo era 10 mil homens no exército. 10 mil homens não é nada. Então, assim, a nossa força policial deve ter uns 250 mil. Imagina um país inteiro com 10 mil. É nada, né? É acabar com a força policial deles. Política do apaziguamento, é aquela política que eu falei para vocês. Não, não faça assim não, ó, mas só dessa vez, hein, ó. Não vamos ter briga, não, ó, tem que ter a paz, né? E o cara avançando, né? A política do apaziguamento, como se não estivesse fazendo nada. Pacto de aço entre a Alemanha e a Itália, né? O que é esse pacto de aço, né? Digamos assim, a Alemanha e a Itália se deram as mãos, ó, se invadir você, você me ajuda, se me invadir, você me ajuda, né? Aquele pacto, né? Vamos ser amigo, nós temos, digamos assim, nós queremos a mesma coisa, né? Nós queremos nos vingar do resto do mundo, porque eles tiraram todo o espaço que a gente tinha conquistado na Primeira Guerra. Tem também o Molotov, Ribbentrop, né? Entre a Alemanha e a União Soviética. O que é isso, né? Quem que poderia fazer frente ao avanço alemão seria a União Soviética. Tá? Só que a União Soviética já tinha se retirado da Primeira Guerra. Só que por debaixo dos panos, o Stalin, que era o presidente da União Soviética, e o Hitler se encontraram e fizeram um pacto secreto, onde a União Soviética não impediria a Alemanha de invadir e a Alemanha não invadiria a União Soviética. Ó, que beleza! Eu não mexo contigo, você não mexe comigo, faz o que você quiser, desde que você também não me impeça o que eu vou fazer. Então, esse foi o acordo do Stalin. E o Stalin ia fazendo o quê? O comunismo, né? O socialismo se expandir pela Europa. Quer dizer, aquilo que o Hitler não fizesse, a União Soviética ia fazer. Só que começou, então, a acontecer. E o expansionismo, né, do Japão e dos Estados Unidos. O Japão queria a China, tá, toda para ele, o Japão é uma ilha, só queria conquistar a China, e os Estados Unidos também ali, ó, sabe, por debaixo dos panos, também se expandindo, né, todas as Filipinas, ali na América Central, né, Cuba, por exemplo, era uma ilha americana, só para você ter uma ideia. Vamos passar isso aqui. Olha só os principais condutores dessa guerra. Olha que bonitinho. O Hirohito, que é do Japão. Mussolini, que era da Itália. O Hitler, né, da Alemanha. O Stalin, da União Soviética. Esse daqui é o Churchill. Esse é o Churchill, da Inglaterra, né, o presidente da Inglaterra. O Roosevelt, dos Estados Unidos. E o Truman, também é dos Estados Unidos. Né? Só que ele veio depois do Roosevelt, tá? Truman, depois da Segunda Guerra, né, ao final da Segunda Guerra, ele propôs, né, um tratado de reconstrução da Europa, né, para quê? Para impedir o expansionismo dos comunistas, né. Ele falou que eu prometo ajuda aos países destruídos pela Segunda Guerra, desde que vocês sejam fechados comigo e não deixem o comunismo entrar aí, né? Bonzinho, cara, né? A gente tem aqui, ó, invasão italiana na Abissínia, que é uma região lá do norte da África. Bom, se olhar aqui no mapinha aqui, ó, onde tá a mãozinha, ó, é bem aqui nessa região, bem perto do que chama Chifre da África. Ou seja, depois de vários conflitos, os italianos conquistaram a Etiópia em outubro de 1935. Olha que a guerra começa em 1939. Lembra da política do apaziguamento? Invade, fala, não, mas é só aqui, isso aqui já era colônia deles, tem tudo a ver,
eles só estão querendo reconstruir o país e, ó, a negadinha, sabe, expandindo o território. A Liga das Nações não apresentou oposição consistente. Nessa época não existia a ONU, existia a chamada Liga das Nações que servia para nada. Tá? O domínio italiano na região nunca foi total. As guerrilhas etíopes foram usadas pelos ingleses na Segunda Guerra. Vamos lá. Invasão italiana na Abissínia em 1935. Né? Em 1896, os italianos foram derrotados pelo exército da Abissínia na Batalha de Adwa. A nova invasão seria uma forma de vingança. Lembra que eles tinham perdido os territórios na Primeira Guerra? Agora eles queriam reconquistar. Né? A invasão japonesa à China, olha só, é um detalhe que muitas vezes acaba passando batido quando a gente fala da Segunda Guerra. Né? O Japão, os caras foram tão cruéis quanto os alemães. Tá? Não foi à toa que, sabe, vai ter uma hora que os Estados Unidos vai chegar lá e vai meter 2 bombas atômicas no Japão, porque ou para o Japão, porque os japoneses, gente, os japoneses eram sanguinários também. Tem isso também, tá? Muitas vezes deixa passar batido, acha que a Segunda Guerra foi só a Alemanha, foi o nazismo, e não é bem assim, não. Os japoneses também foram cruéis, vocês vão ver um pouquinho mais para frente aí, tá? Tem aqui, ó, que é essa invasão do Japão à China, né, é chamada Guerra Sino-Japonesa, né? Sino, chinesa, Japão, japonesa. 1937 e 45. A ação imperialista japonesa na China iniciou-se no século XIX, lá em 1800 e tarará, favorecida pela Guerra Civil, né, na China. A invasão dos japoneses, a invasão nipônica começa em 31 e a ocupação em 37. Você viu que todo mundo fala que a guerra começou em 39? Olha só como essa guerra, na verdade, tem alguns autores que colocam, não coloca Primeira e Segunda Guerra. Eu falo, o Churchill, por exemplo, que era o presidente da Inglaterra, ele fala que não teve Primeira e Segunda Guerra. Ele fala que foi uma única guerra, só que ela teve um momento de parada e depois continuou. Só para você ter uma ideia, né? Então, essa negócio de Primeira e Segunda Guerra tem várias interpretações, né? História, tá? Aqui uma foto do bombardeio de Xangai, né? Xangai é na China. Aqui, ó. Essa charge que mostra aqui, né? Olha lá, quem que é esse cara que está com esse roupão? É o Stalin, né? Ele está lá com uma nazista, tá vendo? No peito dela lá tem um símbolo nazista, né? Que o Stalin estava, né, de acordo ali com as invasões alemãs, né? Olha só o que está falando. Sinto muito, mas eu agora tenho um novo amor. Quem que é o novo amor? A Alemanha. Quem que é o antigo amor? A China. Não é à toa que a China hoje é comunista, porque a gente foi desenvolvendo muitas ideias, sabe, socialistas, né, comunistas, né. Então, depois de um tempo, eles vão fazer até a Revolução Comunista lá, né, chamada Revolução Popular, tá? Para Belmonte, a passividade da União Soviética frente ao avanço japonês sinalizava a aproximação com a Alemanha. Olha lá. Tá vendo? O japonês lá armado pegando o chinês pelo braço, o chinês fala, me ajuda aqui. Daí o Stalin fala, calma lá, agora eu tenho um novo amor, né? Então vocês vão ter que se virar sozinho aí com o Japão. A invasão japonesa na China, gente, dá uma olhada nisso daqui, né? Olha só o número de mortos, né? A selvageria do estupro de Nanquim, que eles chamam. Imagina só, os japoneses invadiram a China, chegaram lá, né, fizeram todo mundo de prisioneiros e metralhavam, gente, tinha competição, né, entre os soldados japoneses para ver quem que matava melhor no estilo, né, os chineses, né. Então vinha um com uma espada, tipo aquelas espadas de samurai, via quem conseguia cortar o cara no meio num golpe só, quem cortava 2 pescoços de uma vez, né?
Umas coisas assim, sabe, absurdas, sanguinária mesmo. Tem alguma coisa falando aqui, ó. A invasão japonesa na China em 37. Teoricamente, nem havia começado a guerra. Mas olha só o que acontece aqui, ó. Estupro de Nanquim. Pelo menos 200 mil chineses foram mortos nas 6 semanas seguintes à invasão da capital. Muitos dos quais indefesos. As autoridades de Pequim sustentam que o número de vítimas fatais chegou a 300 mil. Cerca de 20 mil mulheres foram estupradas e mortas, entre elas crianças com menos de 10 anos de idade. Grupos de centenas de chineses eram reunidos e metralhados pelas tropas invasoras. Vários outros foram decapitados com espadas em competições realizadas por oficiais japoneses. Olha que beleza! Você bota seu inimigo e brinca de cortar a cabeça do cara, cortar ele no meio, para ver se com um golpe só você consegue partir o cara. Você acha que tem? Agora eu vou falar para vocês. Nos livros, tá, didáticos, nos livros de história, sempre tem assim aquele ponto culminante do início da guerra. Tá? Da Primeira Guerra foi a morte do príncipe herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, lembra do Francisco Ferdinando? Isso aí é o motivo oficial da Primeira Guerra. Todo mundo sabe que a Primeira Guerra ela aconteceu não foi porque o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro foi morto. A Primeira Guerra começou por quê? Por causa do... Foi assim, Primeira Guerra Mundial, foi assim a Primeira Guerra Mundial, foi um choque de imperialismo a causa principal. Ou seja, lembra daquele período imperialista? O que aconteceu? Todo mundo queria dominar tudo e o choque de interesses desses países imperialistas foi que levou à Primeira Guerra. Agora, quando a gente fala da Segunda Guerra, a invasão da Polônia foi a gota d'água que faltava para dar o início à guerra. Isso porque a Alemanha ela já vinha ocupando territórios. Né? E daí a Inglaterra falou para a Alemanha assim, Alemanha, você não pode, lembra da política do apaciguamento? Só que chegou uma hora, a Alemanha ela precisava de um determinado porto, né, que tem ali na Polônia, né? Se não me engano vai ter aqui o nome, que é Danzig é o nome do porto. Aí então ele precisava do porto de Danzig, porque Danzig fica bem perto da Noruega. Noruega ela fornece o quê? Petróleo. Até hoje é um dos maiores produtores de petróleo da Europa. E para você fazer sua máquina funcionar, você precisa de combustível. Então, vamos conseguir o porto de Danzig, né, na Polônia. Então, eles precisavam abrir caminho da Alemanha até o Mar Báltico, que fica bem no norte, que daí vai dar caminho para a Noruega. Nesse sentido, então, o Hitler fez o quê? Foi lá e invadiu a Polônia. Nessa hora que ele invade a Polônia, é que o resto do mundo se toca, fala, ninguém viu a Alemanha, o Hitler fazendo tudo isso? Ninguém tomou atitude? Daí eles lembraram, a gente estava na tal da política do apaziguamento, né? Todo mundo passando a mão, não foi nada, e ele se expandiu. Olha lá, Batalha da Polônia. A Alemanha exige a devolução da zona do corredor polonês e do porto de Danzig. Eles tinham conseguido conquistar tudo isso na Primeira Guerra. Eles perderam. A atual Gdańsk. A negativa do governo polonês cria um álibi para justificar a invasão, um suposto ataque a uma estação de rádio. A União Soviética invade a Polônia pelo leste em 17 de setembro. Lembra daquele pacto que tinha de não agressão entre a Alemanha, o Hitler e o Stalin? Entrou em atividade. Quer dizer, o nosso amigo Hitler foi lá e invadiu a Polônia e, ao mesmo tempo, a União Soviética fez o quê? Invadiu por um lado e a Alemanha pelo outro e deu início, então, à chamada Segunda Guerra Mundial.
Vamos ver. Aqui fala do avanço da guerra, né? Diz respeito ao Tratado de Munique. França e Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha, né, em abril de 40, ocupação da Noruega e Dinamarca, e em seguida Bélgica e Holanda. Os alemães ignoram a linha de Maginot. O que é essa linha de Maginot? No norte da França, ali, quando faz divisão com a Itália, eles criaram uma linha de defesa que não poderia passar dali. Só que os alemães ultrapassaram e invadiram a França. Tá bom? Bom, isso daqui, gente, isso daqui, eu vou falar para vocês. Aqui embaixo estão cortando a grama do condomínio, né? Tem um cara com a máquina aqui fazendo barulho. Mas isso daqui seria o que deu início à guerra, tá bom? Não quer dizer que a guerra começou aí e parou. Nesse meio tempo, até 1945, vai acontecer muita coisa. Vai acontecer a segregação dos judeus, vai acontecer o campo de concentração, vai acontecer o expansionismo alemão, vai entrar mais aliado do lado da Alemanha, vai entrar aliados, né, do lado dos países capitalistas, né, dos países liberais, dos países que são contra a Alemanha, contra todo esse tipo de coisa que está acontecendo ali. Tá? Então, eita, mas é o bicho, né? Tinha que ser hoje, às 9 horas da manhã, que você vem fazer isso aí. Daí, então, o que aconteceu? A gente consegue perceber se criando a atmosfera para dar início à tal da Segunda Guerra. Tudo bem? Até aqui, todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, coloca aí no chat. Eu queria dar uma repassada com vocês a respeito da atividade que está no site do Benevenuto Torres. Ali na atividade do site, que eu vi na semana passada e mostrei para vocês como seria resolvido, ela é o início, daquela visão que ajudou o expansionismo alemão. Tá? Então, por isso que eu fiz questão de começar a falar da Segunda Guerra de uma forma bem tranquila, bem devagarzinho, para vocês não imaginarem assim, que a Segunda Guerra Mundial começou assim, começou a Segunda. Não, é aquilo que eu falei, às vezes tem autores que nem dá para você perceber que acabou a Primeira Guerra, teve um período e depois voltou a guerra. Eles veem todo esse período como se fosse uma retirada para dar um descanso e voltar para fazer o pau cair da folha, como dizem, né? Bom, pois então, além disso, vamos ver o que mais que eu posso colocar aqui. Bom, a gente pode avançar, mas eu não queria avançar. Eu não quero avançar, porque a partir de agora a gente vai começar a falar a respeito de tudo aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra. A gente vai estar falando dos campos de concentração, de como que a Alemanha foi se expandindo, né? Quem que foi entrando de aliado e quem não foi entrando de aliado, quem deixou a guerra, né? Que nem no caso da Itália, vai chegar uma hora que ela também vai abrir o bico e vai sair da guerra e vai mudar de lado. Bom, o que eu quero que vocês me façam agora é o seguinte: tentem fazer o melhor possível a respeito das atividades. Essas atividades, elas têm que ser complementadas, gente, com estudo próprio. Então, tem que partir do aluno também, sabe, eles conseguirem vislumbrar outras explicações. Então, você ir no YouTube baixar ou dar uma olhada no videozinho ou alguma coisa, também é uma coisa que vai te ajudar e muito. Eu tinha separado aqui um vídeo da Segunda Guerra Mundial.
Vamos ver se eu consigo resgatá-lo. Vamos ver. Um minutinho só, tá, gente? Deixa eu só ver. Não vai dar para recuperar. Eu tinha conseguido um vídeo, gente, muito bom. Tá muito bonzinho mesmo a respeito da Segunda Guerra Mundial, e ele era bem curtinho. Bem curtinho. Vamos ver se eu consigo aqui. Ele era bem curtinho e só um minutinho. Aqui. Eu vou passar para vocês. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha mandou para a gente acabar, tá bom? Então, tudo bem com vocês? Vou passar esse vídeo e vou mutar aqui para não sair esse barulho desse homem passando a máquina aqui, cortando aqui embaixo, tá bom? Então vai estar mutado. Prestem atenção no vídeo, tá bom? Ele é muito esclarecedor, ele vai falar muito daquilo que eu falei para vocês, tá bom? Antes de tudo, deixa eu falar para vocês um negócio. Esse vídeo, ele deixa eu falar aqui, quem que postou? Ele já tem 333 mil inscritos. Bom, vou compartilhar ele para vocês aqui. Ó, todo mundo vai ver aí agora. Vocês podem buscar também na internet, tá bom? Não tem problema nenhum. Ó, dá uma olhada nesse vídeo, ó. O nome dele, quem quiser depois dar uma olhada, ó, Segunda Guerra Mundial, como começou, tá bom? Então, vou aumentar ele aqui. Vou mutar. Quer dizer, deixar mudo aqui. Ao meu microfone para vocês poderem escutar bem legal, tá bom? Vou mutar. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha mandou sua vizinha o pacote nada desejado. 1.500.000 soldados alemães, 6 divisões Panzer, que juntas somavam quase 2.500 tanques, e mais de 2.000 aviões da Luftwaffe. O objetivo era invadir a Polônia pelo norte e pelo sul, deixando o país em poucas semanas em frangalhos. O ataque acendeu o alerta vermelho entre as potências ocidentais e foi o estopim do conflito mais sanguinário da história, a Segunda Guerra Mundial. Tentar explicar o porquê de, num dado momento, nações inteiras terem se lançado em uma carnificina generalizada pode parecer uma tarefa meio difícil, para dizer o mínimo. A invasão da Polônia pelos alemães foi o evento que levou a França e o Reino Unido a declararem guerra contra a Alemanha. Foi, portanto, a causa imediata da Segunda Guerra. Mas esse fato sozinho não explica o conflito. Para isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo até 1918. No final daquele ano, a Alemanha foi definitivamente derrotada pela Entente na Primeira Guerra Mundial. Alguns meses depois, já em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes deixou a Alemanha bem mal das pernas. Só para retomar, em Versalhes ficou decidido que a Alemanha perderia todas as suas colônias, devolveria Alsácia e Lorena para a França, seria proibida de construir fortificações ou enviar tropas para a Renânia, na fronteira com a França, entregaria uma parte do seu território à Polônia, formando o chamado Corredor Polonês, e o porto de Danzig à Liga das Nações. Reduziria sua força militar a um efetivo
efetivo mínimo e, por último, deveria pagar uma indenização pesada aos países da Entente. Teve uma galera na Alemanha que não aceitou muito bem os termos da derrota. Adolf Hitler e os nazistas, inclusive. Era preciso reverter a situação, só que para isso eles teriam que retomar a guerra, e foi exatamente o que Hitler fez. Tendo chegado ao poder em 1932, Hitler não demorou muito para começar uma série de violações ao Tratado de Versalhes. O mais estranho é que, num primeiro momento, tanto a França quanto o Reino Unido pareciam não se importar muito com a farra da Alemanha. Acreditando que em Versalhes os países da Entente tinham pego pesado com os alemães, os ingleses chegaram até a defender uma tal de política do apaziguamento. Na prática, isso significava fazer vista grossa ao militarismo expansionista de Hitler. Só que os ingleses e os franceses não agiram assim exatamente por altruísmo ou benevolência. A Alemanha nazista, com sua propaganda feroz anticomunista, era vista pelas potências ocidentais como uma barreira contra um mal maior, a ameaça bolchevique vinda do leste. Por mais bizarro que isso pareça, o totalitarismo nazi foi tolerado pelas potências democráticas para tentar evitar que uma onda de revoluções populares tomasse a Europa Ocidental. Churchill bem que tinha avisado que uma hora ou outra isso ia dar ruim. Em 1935, o Führer trouxe de volta para a Alemanha o recrutamento militar e formou uma força aérea no país, a Luftwaffe. Os franceses resmungaram e pararam por aí. Os ingleses fizeram até pior, negociaram um acordo naval que permitia a Alemanha aumentar sua marinha e ainda entregaram aos alemães o controle sobre o Mar Báltico, que era por onde eles importavam o minério de ferro de seus maiores fornecedores, a Suécia. Depois disso, o rearmamento alemão ficou bem mais fácil. Daí em diante foi uma sequência de violações. Em 1936, Hitler enviou tropas para a Renânia sem nenhuma reação dos franceses nem dos ingleses. 2 anos depois, o próximo alvo do Führer foi a Áustria, cobiçada via tempos como parte do espaço vital germânico lá do Otto von Bismarck. E aí tem a questão da Áustria, né? Lógico, a Áustria. A pressão pela anexação vinha tanto da Alemanha quanto de dentro da própria Áustria, através do Partido Nazista Austríaco. Em 1938, o então chanceler austríaco Kurt von Schnuschnig se viu em maus lençóis quando a França e o Reino Unido declararam não estar dispostos a ajudá-lo no caso de uma invasão alemã. Em fevereiro, o chanceler lançou sua última cartada, convocou um referendo contando que a maioria dos austríacos votaria pela independência. Só que essa votação nem chegou a acontecer, porque Hitler ameaçou invadir o país caso o chanceler austríaco não renunciasse. A ameaça deu certo, e a renúncia do chanceler deixou o caminho livre para os nazistas tomarem o poder. Em 12 de março, as tropas alemãs entraram na Áustria, fazendo dela uma nova província da Alemanha. A política de apaziguamento também permitiu à Alemanha conquistar a região dos Sudetos, onde a maioria da população era de origem étnica germânica. Os Sudetos concentravam um parque industrial importante e era uma região essencial para a defesa das fronteiras da Tchecoslováquia. Sem ela, o país ficaria muito mais vulnerável a qualquer possível invasão. E para justificar essa invasão, os alemães lançaram um boato de que as populações germânicas dos Sudetos vinham sendo perseguidas pelos tchecos, o que não foi bem o que aconteceu, né? Mas enfim, os ingleses e os franceses caíram na armadilha e o Acordo de Munique, assinado em setembro de 1938 pela França, Reino Unido, Alemanha e Itália, deu os Sudetos aos alemães e acabou sendo um dos fatores determinantes para o desmantelamento da Tchecoslováquia. Bom, até aí tudo bem. A Alemanha ainda não tinha ameaçado diretamente o Reino Unido ou a França e a política de apaziguamento podia continuar sem muitos problemas. Mas acontece que em 1939 as coisas mudaram um pouco. A Alemanha começou a reivindicar que a Polônia devolvesse o controle de Danzig. E isso nem a Inglaterra e nem a França podiam tolerar. Para complicar a situação, eis que no final de agosto daquele ano, o que o mundo julgava impossível aconteceu. Hitler e Stalin firmaram um pacto de não agressão. Com esse pacto, a Polônia foi secretamente dividida entre a Alemanha e a União Soviética. Mais do que isso, o pacto garantia a Stalin que ele não seria incomodado pelos alemães enquanto eles passavam a régua no leste europeu. E como uma mão lava a outra, esse pacto também garantia a Hitler que a União Soviética não seria um problema no leste enquanto ele estivesse ocupado no oeste. E então, a situação realmente começou a ficar complicada para a França e para o Reino Unido. A União Soviética já não preocupava mais o Hitler e a Polônia seria a próxima vítima nazista. Mas e depois? Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler confirma o que a Europa inteira temia e parte para cima da Polônia. As potências capitalistas europeias já não podiam ficar mais na inércia. 2 dias depois da invasão, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. Senhoras e senhores, a Segunda Guerra Mundial havia começado.
Espero que vocês tenham louco aí pra frente. Uma Alemanha amargurada com a derrota na Primeira... Voltando aqui. Bom, o Raul foi ao dentista, mas a gente continuou. O que eu quero colocar para vocês aí que eu ainda não tinha falado? Os alemães e os austríacos, eles são muito próximos, tá? São muito próximos. O Hitler mesmo com descendência austríaca. E, digamos assim, os austríacos, vendo o nazismo crescendo na Alemanha, começaram a importar isso também para dentro da Áustria. Tá? Então, o que aconteceu? O Hitler sempre quis, né, transformar, criar, né, um império alemão. E esse império alemão também estava ali no meio a anexação da Áustria. Né? Eles eram como irmãos, né? Eles têm muita identificação. O idioma alemão e austríaco é muito parecido, também culturalmente eles são muito parecidos. E quem está ali no meio da Áustria, né, no antigo Império Austro-Húngaro, diferente, sabe quem são? É o pessoal de língua eslava, os tchecos, os eslovacos, os eslovênios, né? Os eslovenos, os tchetchenos, né? Os bósnios, esses caras não têm origem germânica. Então, todos esses povos, eles vão ser suprimidos pela cultura germânica, que é partilhada pela Áustria e pela Alemanha. Então, começa um movimento dentro da própria Áustria em apoio ao nazismo, que lá na Áustria também já tinha um partido nazista. O que acontece é que ali tem uma região que é chamada de Tchecoslováquia na época. Hoje já tem dois países, a República Tcheca e a República Eslovaca. Hoje existe isso, naquela época era um país só, chamado Tchecoslováquia. Ali tem uma região que é chamada de Sudetos. Esses Sudetos eram de interesse da Alemanha. Então eles expulsaram esse pessoal dali e ocuparam os Sudetos. Né? E o pior, tudo isso estava acontecendo e ninguém lá na Europa não estava nem aí. Só quando eles percebem que se o Hitler tivesse acesso a tudo, tudo aquilo, toda a matéria-prima que ele precisava, né, para, sabe, deixar cada vez mais forte a indústria bélica dele, é que os outros países acordaram para a vida. Quando fica claro que existia um acordo entre o Hitler e o Stalin, quando ele invade a Polônia, aí o mundo acorda e fala, nossa, bom, tá certo, ó, o Hitler, a gente vai ver se dá conta dele, mas enquanto a gente está tomando conta do Hitler, o comunismo vai expandir. E agora, o que a gente faz? Então entrou em desespero. E esse desespero foi que deu início à Segunda Guerra Mundial. Aí eles vão para cima da Alemanha, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai estar dando continuidade a isso e entrando realmente assim, no desenrolar da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Boa sorte para todo mundo, bom final de semana e a nossa aula acaba por aqui, tá bom? Quero mandar um abraço para todo mundo. Quem puder, gente, fala para esse povo que vem na minha aula, quem tiver coisa atrasada, vem falar comigo que a gente dá jeito, tá bom? Pessoal, não dá para ficar mais tempo, senão vai ficar muito enrolado essa aula, beleza? Bom final de semana também. Obrigado, Maria. Tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau, João. Até mais. Falou, meninão. Quer falar comigo, João? Não? Então tá bom. Falou, meninão. Até mais, a gente se vê. Tchau, professor. Tchau, tchau, moça. Tchau, professor. Fica com Deus. Tchau, tchau.